Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência com o nosso curso de Direito Ambiental para o 22º Exame de Ordem. Nesta aula a gente vai, nesse primeiro bloco, concluir a parte de licenciamento ambiental. Vamos estudar as regras de competência, aliás, um assunto que já veio cobrado algumas vezes pela FGV no Exame de Ordem. Em seguida veremos os estudos ambientais, a gente fecha isso ainda no primeiro bloco, para depois passarmos para os espaços ambientais especialmente protegidos pelo poder público. Importantíssimo e o maior instrumento de implementação da Política Nacional do Meio Ambiente. Vamos estudar ainda hoje dois espaços ambientais protegidos do Código Florestal, ambos já cobrados no Exame de Ordem, que são as áreas de preservação permanente, as APPs, e as áreas de reserva legal, e aquele espaço mais cobrado, que são as unidades de conservação da natureza, dentro da Lei Federal 9985 de 2000. Ok? Bom, qual o órgão competente para promover o processo administrativo de licenciamento ambiental? O licenciamento ambiental é um instrumento de implementação da Política Nacional do Meio Ambiente que se destina a controlar a poluição. Evidentemente que empreendimentos ilegais ou inviáveis ecologicamente terão licenças ambientais negadas. A licença prévia já vai ser negada numa situação dessas. E considerando que o artigo 23 da Constituição Federal pronuncia que a competência de controle da poluição é comum entre União, Estados, DF e municípios, podemos concluir que existe competência para licenciamento ambiental em todas as esferas de governo. E essa distribuição de competências é feita dentro da Lei Complementar 140 de 2011. As competências federais são exercidas pelo IBAMA, que é a Autarquia de Meio Ambiente, que promove licenciamento ambiental federal. E aqui é casuístico, são as hipóteses normativas. A gente vai verificar quais são os casos, quais são os empreendimentos que serão licenciados no plano federal, ou seja, no IBAMA. São as situações descritas no artigo 7º, inciso 14, da Lei Complementar 140. Vamos ver aqui na tela? São ações administrativas da União, inciso 14, promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades. Letra A. Localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil ou em país limítrofe. Letra B. Localizados ou desenvolvidos no mar territorial, plataforma continental ou zona econômica exclusiva. Então, por exemplo, tem uma atividade poluidora conjunta do Brasil e do Paraguai. Afetou o país vizinho que vai licenciar o IBAMA. As atividades de pré-sal, que ficam na plataforma continental, que vai licenciar é o IBAMA. Se for em terra indígena, e aqui adotou-se o critério da propriedade federal, pois as terras indígenas são bens da União, observadas as regras mais duras, é possível, em tese, ter atividade poluidora em terra indígena. Isso é muito comum, inclusive, lá no estado do Pará, onde já morei. E esse caso aqui já foi, inclusive, cobrado na OAB. Certa feita foi cobrada essa hipótese de competência federal para o licenciamento ambiental. Depois nós temos a letra D, localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto em áreas de proteção ambiental. Essa hipótese também já cobrada no Exame de Ordem. As unidades de conservação, um tema que a gente vai ver ainda hoje, são espaços ambientais protegidos e existem 12 modalidades de unidade de conservação. Em 11 delas, se a unidade de conservação for criada pela União, é o IBAMA que vai licenciar. Adotou-se como regra geral o critério do ente político criador. A única unidade de conservação que não adota o critério da entidade política instituidora como órgão competente para licenciar é a APA, a Área de Proteção Ambiental. A APA tem regras específicas para delinear a competência do licenciamento ambiental. A gente vai deixar por último, porque tem uma regra específica no artigo 12 da Lei Complementar 140. Então, salva a APA, nas demais unidades de conservação, se forem federais, o licenciamento ambiental vai ser feito pelo IBAMA. Na letra E, localizados ou desenvolvidos em 2 ou mais estados da federação, qualquer atividade poluidora que ultrapasse o território de um estado, como as obras de integração do Rio São Francisco, quem vai licenciar é o IBAMA. Empreendimentos de caráter militar, atividades poluidoras da Marinha, Exército e Aeronáutica, aí o licenciamento ambiental vai ser feito pelo IBAMA. Atividade nuclear, mesma coisa, é a letra G. Destinados a pesquisar, lavrar, produzir
beneficiar, transportar, armazenar e dispor de material radioativo em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENEM. E existe uma cláusula aberta, um decreto federal, inclusive esse decreto federal foi editado em 2015, mas não interessa para a gente detalhar isso. E o decreto federal pode prever novas situações de competência federal. É a letra H que acaba sendo uma grande cláusula aberta, que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do CONAMA, considerados os critérios do porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento. Em 2015 saiu um decreto com grandes rodovias e ferrovias federais com competência licenciatória pelo IBAMA. Estas são as competências federais para o licenciamento ambiental. No que concerne aos municípios, nós temos duas situações. Mas o município só vai promover licenciamento ambiental se ele possuir órgão ambiental criado com profissionais habilitados a fazê-lo. E é necessário ainda que o município tenha conselho de meio ambiente. Toda esfera de governo só vai licenciar se tiver conselho de meio ambiente. CONAMA já estudamos, os estados têm que ter os congêneres, que são os conselhos estaduais de meio ambiente, os municípios têm que ter os conselhos municipais de meio ambiente. A primeira competência municipal é para licenciar atividades poluidoras com impacto de natureza local, ou seja, que não ultrapasse a fronteira do município. Mas mesmo assim, é necessário que o Estado, através do Conselho Estadual de Meio Ambiente, habilite o município para fazê-lo por intermédio de uma resolução. É o artigo 9º, inciso 14, da Lei Complementar 140. Observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nessa lei complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos. Letra A. Que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos conselhos estaduais de meio ambiente, considerados os critérios do porte, potencial poluidor e natureza da atividade. Esta hipótese de competência municipal para a promoção do licenciamento ambiental também já veio cobrada no exame de ordem. E letra B. Localizados em unidades de conservação instituídas pelo município, exceto as APAs. Mesma coisa do federal. Como regra geral, a União criou a unidade de conservação, vai licenciar. O município criou a unidade de conservação, o órgão municipal de meio ambiente vai licenciar. A exceção da APA, que vamos deixar por último, que tem regras específicas para definir a competência para o licenciamento ambiental. Então, se a APA for federal, o licenciamento pode ser federal, estadual ou municipal. Se a APA for municipal, mesma coisa. O licenciamento pode ser federal, estadual ou municipal, a depender do regramento que a gente vai trabalhar. Ok? Essas são as competências federais e as duas municipais. Mas, professor, e os estados? Vou licenciar o quê? Competência residual. Todas as atividades poluidoras não inseridas nas competências federais e nas duas municipais sobrarão para os estados da federação, artigo 8º, inciso 14. São ações administrativas dos estados. Promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, ou capazes sob qualquer forma de causar degradação ambiental, ressalvado disposto no artigo 7º, competências federais, e artigo 9º, competências municipais. Adotou-se aqui, em paralelo, até um sistema muito próximo à Constituição que coloca as competências materiais dos estados de modo residual. O DF, ente político sui generis, ele não possui municípios. Logo, o DF vai acumular aqui as competências estaduais e municipais. É o artigo 10. São ações administrativas do Distrito Federal, as previstas nos artigos 8º e 9º. Para fechar, nós temos a situação da competência em área de proteção ambiental APA. Esta unidade de conservação não adotou o critério da entidade política criadora para definir o órgão competente para licenciá-la.
Nesse sentido, o caput do artigo 12, para fins de licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos, utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, ou capazes sob qualquer forma de causar degradação ambiental, e para autorização de supressão de manejo de vegetação, o critério do ente federativo e instituidor da unidade de conservação não será aplicado às áreas de proteção ambiental, às APAs. Tudo bem, você já sabia. Mas quais são os critérios ou o critério que vai ser aplicado? Alguns daqueles que nós já estudamos. É o parágrafo único. A definição do ente federativo responsável pelo licenciamento e autorização a que se refere o caput, no caso das APAs, seguirá os critérios previstos nas alíneas A, B, E, F e H do inciso 14 do artigo 7º. Então, alguns critérios federais do artigo 7º, inciso 14, serão utilizados. Por exemplo, a letra A é Brasil e país limítrofe. A letra B é mar territorial, plataforma continental, zona econômica exclusiva. Se uma APA é estadual ou uma APA é municipal e está localizada no mar territorial, quem vai licenciar é o IBAMA. Se uma APA é municipal, está na zona de fronteira com o Paraguai e a atividade poluidora vai afetar o Paraguai também, quem vai licenciar é o IBAMA. Se é uma atividade nuclear em APA, ou uma atividade das Forças Armadas em APA, mesmo que não seja uma APA federal, quem vai licenciar é o IBAMA. Inciso 14 do artigo 8º, que é o critério residual de competência dos estados, normalmente, e a linha A do inciso 14 do artigo 9º, que é o impacto local. Mesmo que a APA seja federal ou estadual, se o impacto for de cunho local, o município tem órgão ambiental criado e capacitado e estabilizado por resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente, mesmo que a APA seja federal ou estadual, quem vai licenciar é o órgão de meio ambiente do município, ok? Por fim, o Supremo Tribunal Federal entendeu, no caso das obras de integração do Rio São Francisco, em que se tentou embargar judicialmente essas obras, entendeu que não cabe que o Poder Judiciário adentre no mérito da licença ambiental. Existe um mérito na licença ambiental que é insindicável pelo Poder Judiciário, pois muitas atividades poluidoras a lei não vai dizer se pode ou não pode. É ponderação dos impactos ambientais positivos e negativos. E essa ponderação não pode ser reavaliada judicialmente de acordo com o STF. Vejam aqui na tela. Se não é possível considerar o projeto como inviável do ponto de vista ambiental, ausente nesta fase processual, qualquer violação de norma constitucional ou legal, potente para o deferimento da cautela pretendida, a opção por esse projeto escapa inteiramente do âmbito dessa Suprema Corte. Dizer sim ou não, a transposição não compete ao juiz, que se limita a examinar os aspectos normativos, no caso, para proteger o meio ambiente. Com isso a gente fecha o estudo do licenciamento ambiental e vamos ao instrumento de implementação da Política Nacional do Meio Ambiente correlato, que são os estudos ambientais, chamados, dentro do artigo 9º da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, e avaliação de impactos ambientais, aqui tanto faz. Estudando na aula passada as peculiaridades da licença ambiental, vimos que uma delas é que o órgão ambiental licenciador vai exigir como suporte, como subsídio, para analisar a concessão da licença ambiental, a apresentação pelo empreendedor de alguma espécie de estudo ambiental. A expressão estudo ambiental é um gênero. Desse gênero, nós teremos várias espécies. Estudos mais simples, como um relatório ambiental, como um diagnóstico ambiental, como um plano para recuperar uma área degradada. E o estudo mais complexo, previsto originariamente no artigo 8º, inciso 2, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma lei de 1981, que é o estudo de impacto ambiental, que é o típico de prova, porque está no artigo 225 da Constituição Federal. Então saiba que a expressão estudos ambientais ou avaliação de impactos ambientais é um gênero que vai comportar várias espécies. Bom, e como de praxe, a gente já trouxe aqui a definição do licenciamento ambiental, a definição da licença, e dentro do artigo 1º da RES-CONAMA 237, vamos trazer agora a definição dos estudos ambientais.
Os estudos ambientais são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento apresentado como subsídio para análise da licença requerida, tais como relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco, nos termos do artigo 1º, inciso 3 da Resolução CONAMA 237 de 97. Curiosamente, o estudo ambiental mais complexo que foi constitucionalizado não foi inserido aqui. Não há problema porque esse rol é meramente exemplificativo. Trata-se do estudo de impacto ambiental, conhecido pela sigla EIA, ou, como preferem alguns autores, tanto faz, EPIA, Estudo Prévio de Impacto Ambiental. EIA ou EPIA quer dizer a mesma coisa, é a gosto de sigla de cada um quer botar o prévio, não quer botar o prévio, não importa. O estudo de impacto ambiental é um estudo guardado para empreendimentos com elevadíssimo grau poluidor. É o que a Constituição Federal chama de significativa degradação do meio ambiente. Toda atividade licencianda, se puder causar significativa degradação do meio ambiente, caberá ao órgão ambiental licenciador competente exigir, como suporte para apreciar a deliberação de concessão da licença prévia, que é a primeira licença ambiental, um estudo de impacto ambiental. Por outro lado, se o empreendimento licenciando não tiver aptidão de gerar significativa degradação do meio ambiente, o órgão ambiental competente não irá exigir estudo de impacto ambiental, vai exigir algum estudo mais simples do proponente do projeto. Nesse sentido, o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição, incumbe ao poder público exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Esta lei aqui não existe. O estudo é tratado pela Resolução CONAMA número 1 de 1986, que foi recebida pela Constituição Federal de 1988. Então, somente empreendimentos que têm aptidão de gerar significativa degradação do meio ambiente, o órgão ambiental licenciador irá exigir do proponente do projeto estudo de impacto ambiental. Mas, professor, como é que o órgão ambiental vai mensurar isso? Ele vai avaliar o caso concreto. Para ajudá-lo, nós temos o artigo 2º desta Resolução CONAMA 1 de 86, que traz uma listagem exemplificativa, o rol não é taxativo, questão típica de prova, de empreendimentos em que o próprio CONAMA presume aptidão de gerar significativa degradação ambiental. Lá vai estar, por exemplo, atividade de mineração, construção de rodovias, vai estar aeroportos, só coisa grande mesmo. Só que como o CONAMA não é uma vidente, não tem como prever todos os casos, é óbvio que o rol lá é exemplificativo. Professor, se um órgão, isso já é cobrado no exame de ordem, e agora que eu vou falar também já foi cobrado. Se o órgão ambiental licenciador dispensou o estudo de impacto ambiental ao argumento de que o empreendimento licenciando não tinha aptidão para gerar significativa degradação do meio ambiente, esse ato é passível de controle judicial? Esse é. O STJ admite, a doutrina também, e isso já foi cobrado em prova objetiva do exame de ordem. Não existe discricionariedade, a decisão é vinculada, professor Matheus Carvalho, ato discricionário, ato vinculado. Não existe discricionariedade no ato do órgão ambiental licenciador que dispensa o estudo de impacto ambiental. Esse ato é plenamente controlável pelo Poder Judiciário. Vejam que o estudo é prévio. Ele é elaborado no início do processo administrativo de licenciamento ambiental para subsidiar a deliberação da licença prévia. E ele vai ter publicidade.
Se um estudo de impacto ambiental não tiver o acesso à população, ele é inconstitucional. Isso também já foi cobrado no exame de ordem. A única ressalva que é razoável é o sigilo industrial da empresa, porque não interessa a proteção ambiental devassar eventual sigilo industrial da empresa. Ok? Bom, nós temos algumas situações técnicas do estudo de impacto ambiental. Primeiro, não é o órgão ambiental licenciador que vai elaborá-lo. Quem promove, quem faz o estudo de impacto ambiental é uma equipe técnica multidisciplinar, contratada e paga pelo proponente do projeto, com base no termo de referência emitido pelo órgão ambiental. E aí, essa equipe multidisciplinar, que é contratada e paga pelo proponente do projeto, é que vai ser responsável em elaborá-lo. A equipe e o proponente do projeto respondem pelas informações, né? Inclusive na esfera criminal. A gente vai ver na terceira aula que tem um crime ambiental pesado, lá na Lei 9.605 de 98, que é o crime do 69-A, de amor, para estudos ambientais falsos por ação ou omissão, inclusive com modalidade culposa. Além do EIA, que é estudo de impacto ambiental, nós temos o RIMA, que é relatório de impacto ambiental. O RIMA decorre do EIA, vai conter as suas conclusões para a acessibilidade pública. O documento técnico e complexo é o estudo. O relatório contém as conclusões do RIMA com linguagem simples, porque o seu objetivo é dar ciência à população do que vai ser de bom e de ruim advirá do empreendimento licenciando. Ele pode ter ilustrações ou gravuras. Então, o relatório de impacto ambiental, ele apenas vai conter as conclusões do estudo de impacto ambiental para obviamente, uma acessibilidade popular. Esse estudo, ele vai ter que diagnosticar toda a área de influência do projeto, toda a área que vai ser afetada, vai ter que rolar os impactos ambientais negativos, que são os prejuízos ao ambiente, e os impactos positivos, que são benefícios ambientais. Ele vai ter que rolar também as medidas para mitigar os impactos ambientais negativos e medidas para monitorar e acompanhar a execução do projeto. Ao final, teremos a conclusão que vai ser ou pela viabilidade ou pela inviabilidade ecológica do empreendimento. Como esse estudo ambiental é feito pelo setor privado, né, a não ser que o empreendedor seja o próprio poder público. Por exemplo, nas obras de integração do Rio São Francisco, é a União que é empreendedora. E o IBAMA licencia. O IBAMA vai negar a licença para a União, fica uma situação até sem autonomia para fazê-lo. E aí, nesse caso, nós temos que esse estudo terá uma conclusão. Essa conclusão não vincula o órgão ambiental. Outra questão típica de prova, já veio também no exame de ordem. A conclusão ela pode ser falsa e aí o órgão ambiental licenciador pode rejeitá-la, ok? Nós temos aqui a menção ADI 1505. E temos também outra ADI importante, ADI 1086. A ADI 1505, já cobrada no exame de ordem, tratou da situação do Estado do Espírito Santo. Havia uma disposição da Constituição Capixaba que submetia o RIMA, o Relatório de Impacto Ambiental, à aprovação da Assembleia Legislativa do Estado. E essa disposição da Constituição Capixaba, na ADI 1505, foi declarada inconstitucional pelo Supremo, por violação à separação de poderes. No modelo federal, o Congresso Nacional não aprova relatório de impacto ambiental de licenciamento feito no IBAMA. Não há isso no modelo federal. A atividade para aprovar estudos e relatórios ambientais é do Poder Executivo. E aí, na ADI 1505, essa disposição da Constituição Capixaba foi declarada inconstitucional. E outra ADI que eu chamo a atenção, a ADI 1086. Esta segunda lá do estado de Santa Catarina. Havia uma disposição da Constituição catarinense que dispensava empreendimentos de florestamento e reflorestamento empresariais do estudo de impacto ambiental. O problema é que o STF não admite normas estaduais ou municipais que criem exceção ao artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4, que criem exceção ao estudo de impacto ambiental. E nesta ADI 1086, outro sim, essa disposição da Constituição
do Estado de Santa Catarina também foi declarada inconstitucional. Esses são os dois clássicos, a DI 1505, Espírito Santo, 1086, Santa Catarina, ambas as decisões também já cobradas no exame de ordem. Para fechar, nós temos que falar da resolução CONAMA 9 de 87, também já cobrada no exame de ordem. Esta resolução trata da audiência pública no EIA-RIMA para debate popular. A primeira informação é, essa audiência pública decorre do princípio democrático, também chamado participação comunitária, que nós estudamos na aula passada. É um dos exemplos clássicos. Essa audiência pública, ela nem sempre vai acontecer. Esse é o ponto X. A Res CONAMA 9, de 87, aduz que teremos audiência pública, ou até mais de uma, se for um projeto muito extenso, como aconteceu com a licenciamento ambiental das obras de integração do Rio São Francisco, se o órgão ambiental entender que há o necessário o debate em audiência pública, ou o Ministério Público requerer, ou uma entidade civil requerer, nem precisa ser seja da área ambiental, ela fala entidade civil apenas. Ou então houver um abaixo-assinado subscrito por pelo menos 50 cidadãos. Tem que estar em gozo de direitos políticos. Em um desses casos, tem que ter audiência pública. Em tese, se o órgão ambiental achar de necessária, não teve entidade civil pedindo, o MP não pediu, não teve o referido abaixo-assinado, podemos ter um EIA-RIMA até aprovado sem o debate na respectiva audiência pública. Ok? Então nem sempre é obrigatório. Aí vamos supor que o Ministério Público requereu. O órgão ambiental licenciador não viu, ou malandramente desconsiderou, e concedeu a licença prévia aprovando o projeto, declarando a viabilidade ambiental. Nesse caso, a licença tem que ser invalidada. A própria resolução CONAMA, número 9, de 1987, prevê que, se realizar uma das hipóteses de compulsoriedade de audiência pública para debater o relatório de impacto ambiental, e a licença ambiental for concedida sem a realização da audiência pública, a licença deve ser invalidada. Daí, podemos afirmar que, quando obrigatória, a audiência pública ela irá funcionar como condição de validade da licença ambiental. Ok, gente? É um tema basilar, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, o RIMA, já ensejou várias questões no exame de ordem, que a gente falou aqui, a gente conseguiu acobertar tudo. Da agora em diante, nós vamos para o maior instrumento de implementação da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a criação de espaços ambientais protegidos. O poder público, e aqui a competência é comum, entre União, Estados, DF e municípios, deverá, em áreas ambientais diferenciadas, constituir espaços ambientais também com um regime diferenciado. Assim já era lá no artigo 9º da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que já elencava, desde 81, esse importante instrumento de implementação da Política Nacional do Meio Ambiente. De tão importante que é, ele foi constitucionalizado, ele foi inserido no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Vamos ver aqui na tela. Incumbe ao poder público definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Alteração, supressão e lei. As três palavras-chave, já tivemos algumas questões que você resolvia do exame de ordem só com isso aqui. Qualquer retrocesso em espaço ambiental protegido, mesmo que ele tenha sido criado por um decreto, só pode se perpetrar por lei. Para extinguir um espaço ambiental protegido, tem que ser uma lei da respectiva entidade política que criou. Para diminuir o tamanho, uma lei da entidade política que criou. Para diminuir o regime jurídico de proteção, uma lei da esfera de governo que criou. Por exemplo, caso real, do exame de ordem, o prefeito do município de Belas Veredas criou por decreto um parque municipal. Depois ele se arrependeu e extinguiu por decreto. O decreto é válido? Não, o decreto é inconstitucional.
qualquer retrocesso de espaço ambiental protegido tem que ser lei da entidade política. É um caso raro de exceção ao princípio da simetria de formas, porque esse decreto municipal só pode ser validamente revogado por uma lei municipal, ok? Dentro dos sistemas de freios e contrapesos, qualquer retrocesso de espaço ambiental protegido, a última palavra é do Poder Legislativo. Isso já caiu algumas vezes, bastava interpretar esse dispositivo constitucional. Feita a introdução constitucional, no segundo bloco nós vamos prosseguir com os 2 espaços ambientais protegidos do Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012, que são as áreas de preservação permanente, APPs, e as áreas de reserva legal, ARLs.